E aí, queridos, começa agora mais um Papo de Vida podcast. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, Janiel Rodrigues. Aí no link da descrição vai estar o conteúdo do vídeo passado. Você que perdeu o conteúdo, foi uma benção, viu? Com o Paulo Diogo, um homem abençoado que o Senhor me deu aí o prazer de conhecer ele. E hoje quem está aqui com a gente é o pastor Isaac Monteiro. Seja bem-vindo, pastor Isaac. Obrigado. Fique à vontade. Pastor Isaac está aqui hoje com a gente. Hoje vamos contar um pouco da história dele. Pastor abençoado, que eu conheci através do Paulo Diogo. E hoje o Papo de Vida Podcast vai contar um pouco da história dele. Testemunhos que ele teve aí, experiências com Deus. Um homem muito usado por Deus. E hoje ele está aqui com a gente. Pode ficar à vontade, pastor Isaac. De onde o pastor Isaac vem? Tu é de Fortaleza ou de Maracanaú mesmo? Sou de Maracanaú, maracanauense, né? Glória a Deus. E eu quero de antemão agradecer a oportunidade de poder estar aqui, Janiel Rodrigues. Amém, meu irmão. De abrir as portas do Pó de Vida para podermos fazer aqui a exposição do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na minha família e de até onde nós chegamos através do ministério que o Senhor tem nos confiado. Hoje eu sou pastor-presidente do ministério que está em ascensão, de uma convenção que está em evidência, e estamos felizes por isso, em meio a todas as adversidades, todas as crises existenciais. O Senhor tem confirmado o propósito dele na nossa vida, confirmado o ministério, a vocação, a chamada, e para mim é um privilégio poder aqui inspirar jovens pregadores que serão futuros pastores de ministério, de convenção, através da minha história de vida, né? Então é um prazer muito grande estar aqui com você. Glória a Deus, pastor Isaac. A gente fica feliz, nós e toda a produção aqui do programa Papo de Vida Podcast, você ter aceitado o convite, né? Através do Paulo Diogo, como eu falei aqui no início, fez a ponte para a gente poder te conhecer. Eu estou conhecendo o pastor hoje, gente, a primeira vez, você que está chegando agora. Estou conhecendo o pastor hoje e eu creio que essa afinidade, essa amizade aí vai fluir para a glória de Deus, porque o Senhor, ele é detalhista, especialista em contactar, ele marca encontros, né? E nada mais do que um encontro hoje aqui no Papo de Vida para contar um pouco da tua história. Pastor Isaac é filho único, conte aí um pouco da tua família, da tua descendência. Eu sou filho único, né? Filho de um casal separado. Meu pai deixou a minha mãe assim quando eu nasci, em meio a muitas brigas, em meio a muitos conflitos. Ele optou pela separação. Minha mãe gerou 4 filhos com eles. Eu sou a rapa do tacho, como diz o ditado, né? Veio Isaías, a Isaíra, a Jaqueline e o Isaac. O Isaías e a Jaqueline faleceram em meio a muitos conflitos que teve, né? Ainda criança. E eu sou filho único. E a Isaíra também, filha única. Crescemos num lar bastante atribulado, em meio a uma opressão muito forte de demônios, que havia muita manifestação demoníacas, né? E eu já achava estranho, porque quando eu era criança, todas as vezes que o demônio manifestava, a intenção dele era querer me matar, a intenção dele era querer ceifar a minha vida. O meu pai, ele é filho de uma macumbeira em si, e ao longo do tempo se foi revelado que o espírito maligno tinha recebido várias oferendas para que ali pudesse ceifar minha vida, pudesse tirar minha vida, mas Deus já tinha um plano, né? Como uma das vezes Glória que a o Deus. demônio manifestou, falou assim: eu não matei ele porque o homem de branco interviu. Um negócio muito forte, muito sobrenatural. E dali então, minha mãe passou pelo processo de libertação, mas minha avó sempre foi muito fervorosa. E havia uma maldição hereditária, porque ao longo da história eu fui procurar a história da minha avó, ela também passou pelo mesmo processo de possessão. Sim. Então, ela, ao ser liberta, se tornou uma mulher muito fervorosa, né? Hoje, a minha mãe, ela está 70% reabilitada, é casada, ceia, passou por um processo recentemente do câncer, foi extirpado o seio, Deus quebrando o vaso, e agora, recente, ela tocou o sino, né? Que venceu o câncer, passou Aleluia. pela químio, Deus pela abençoe. rádio. E eu nasci dentro desse lar, conturbado. Tinha tudo para dar errado, mas Deus interviu para dar certo.
porque aos 9 anos, 10 anos de idade, me envolvi com os vícios de droga, fiquei na dependência química de uma das drogas que para mim é a pior que tem no planeta Terra, chamada crack, que você vende até a roupa que tem, se possível for, para usufruir dessa droga. E com 16 anos de idade, depois de todo aquele processo de ser rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, eu confessei a Jesus como único e suficiente Salvador, mesmo tendo nascido num lar evangélico em meio a todas essas tribulações que a nossa avó sempre nos levou, a nossa avó sempre nos conduziu. Eu cheguei a ser apresentado pelo pastor Olímpio no Tempo Central, quando criança, mas conheci o mundo das drogas e tive que ter um verdadeiro encontro aos 16 anos de idade. E quando eu voltei para Jesus, voltei cheio de carrapicho, cheio de garrancho. E aí foi lhe tirando ali os carrapichos, foi lhe tirando os garranchos e Deus me batizou com o Espírito Santo. E logo em seguida, eu me lembro bem, que aí eu me separei para Deus. 3 anos buscando a Deus, 3 anos servindo a Deus, dos 16 até os 19 anos de idade. E ali já tinha um ministério com 6 meses de pregador. Já era pregador. Foi aonde eu conheci na oração a minha esposa, que hoje tenho 14 anos de casados com ela. E Deus tem nos abençoado muito, porque o nosso casamento foi em 5 meses de relacionamento. Ao casal, o saudoso pastor Antônio Ferreira Filho, que é um pioneiro da Assembleia de Deus Tempo Central, com 1 mês de casado, me esperou na minha casa por quase 1 hora para nos dar uma igreja. Você imagina só, 1 mês de casado, assumir uma igreja. É um crime, porque a vida de casado não é fácil, quanto mais conduzindo uma igreja com pessoas problemáticas, que a igreja ela já é dividida em si, entre ovelhas e bode, entre trigo e joio, e ali foi uma experiência, com muita dificuldade. Estamos aí exercendo o ministério matrimonial, que é um ministério também, a obediência à palavra de Deus, e exercendo o ministério pastoral com 14 anos. Aí Deus nos deu, em 2014, a Assembleia de Deus, um lugar de restauração, que dali nós fundamos a Convenção Seadler. Estamos aí agora entrando no 8º ano, indo para a 9ª convenção, e temos aí quase 17 igrejas, entre Maracanaú, Fortaleza, Trairi, Mulungu, que são igrejas próprias, estão crescendo, porque eu detesto aluguel, né? Igrejas próprias que estão crescendo, e Deus tem nos dado graça. Então, resumindo um pouco aqui da minha vida, né? Da minha família, do ministério, esse é o processo que eu passei resumido, dentre tantas coisas que minuciosamente eu acredito que a gente vai falar aqui um pouco. Glória a Deus. E, pastor Isaac, a Assembleia, a tua igreja é a sede, no caso, no Maracanã? É a sede. Aí então tem 17 igrejas. Isso. Ceará, nos interiores? Ceará e nos interiores. Porque hoje a nossa sede em Maracanaú tem quase 10 congregações. Aí tem um campo de Fortaleza, que são 3 congregações. Aí tem um campo do Trairi, que são 2 congregações, e o campo do Mulungu com 1 congregação, né? Entre Maracanaú, Fortaleza, Trairi e Mulungu, nós também temos 2 em Pacatuba, né? Que é Vila das Flores, e Pavuna, que não se caracteriza um campo, são congregações ligadas à nossa sede geral. Então hoje a nossa sede está lá no Maracanaú, no Santo Sátiro, onde ela nasceu, que era a Rua da Morte, que hoje é a Rua da Vida. Eita Jesus, tá vendo aí como Deus faz mudança, né? Uma rua que era, o nome da rua era Rua da Morte Rua mesmo. da Morte. E hoje é uma mudança extraordinária que só Deus faz isso. Rua da Vida. E pastor Isaac, a tua conversão foi aos 16 anos que tu falou? Aos 16 anos. E tu nasceu num lar cristão. Num lar cristão. Só que não era ainda convertido. Convertido, conturbado, né? Um lar cristão bastante conturbado pelo fato do meu pai ser um alcoólatra, que agride a minha mãe, e a minha mãe por ter resguardos quebrados. A igreja não tinha um trabalho como se tem hoje, psicológico, psiquiátrico, e havia uma opressão muito forte de possessões demoníacas. Frequentava a igreja, mas não era liberta, né? Frequentava a igreja, mas não era liberta. Então o meu lar se caracterizava um lar completamente conturbado pela opressão. Hoje, né, nós vemos as igrejas hoje têm uma estrutura para a família, o SCC, MMI, cursos para casais. Antigamente não tinha isso, né?
era muito... A escola daquele tempo era uma escola muito rígida, severa, sem um cuidado que se tem hoje, uma flexibilidade. Então, eu me lembro que minha mãe foi disciplinada 3 meses porque comprou uma televisão. Então, era uma opressão muito forte religiosa e também uma opressão muito forte familiar, porque isso se caracterizava uma vulnerabilidade dos demônios agir, operar na vida da minha mãe muito forte. Que hoje a gente vê uma diferença completamente, porque o mundo mudou, as igrejas mudaram, o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. Que antigamente a gente conhecia que pau era pedra era pau e tinha que aceitar, independente de qualquer coisa. Hoje não. Há uma flexibilidade maior. Antigamente tinha que expulsar demônio. Eu já acredito hoje que o demônio se aproveita da possessão. É melhor você tratar com uma pessoa consciente do que com ela possuída. Porque aí você descobre aonde é que está o problema. Então eu sou o pastor hoje que trato a raiz e não as folhas. As folhas é só consequência da raiz, é sintomas e causa, né? Sim. Então eu prefiro ir na causa do que ir no sintoma. Então aí, ao longo do tempo, esse processo foi tudo uma preparação para a gente ser jogado no ministério e hoje ter essa experiência, né? Para tratar com pessoas que passam pelo mesmo processo. Glória a Deus. E aí da tua conversão aí, me conte aí uma experiência sobrenatural que você viveu e pode contar aí para esses jovens que tá nos assistindo. Uma experiência sobrenatural foi que quando você chega lá no fundo do poço, através do vício das drogas, através do processo que você passa da dependência química, foi que todos aqueles que se dizem seu teu amigo deixam de ser. E um dia nós estávamos, chamado no mundo bocada, né? Estava lá naquela vida preguiça dissoluta, chegou 2 irmãos. Me lembro até hoje, o nome desses 2 irmãos se chama Reginaldo e Juliano, que hoje é pastor Reginaldo e evangelista Juliano. Chegou para evangelizar. E ele disse, eu posso orar por vocês? Né? Para mim isso foi sobrenatural, porque quando eles posso orar por vocês, eu fiquei logo aspas, não preciso não, vou sair. Hoje esse obreiro que segurou na minha mão, que é um antigo, o ex-macaquinho, que hoje é obreiro Marquinho, que é assim, uma transformação, o cara levou tiro, tocaram fogo nele, facada, assim, é algo sobrenatural. Ele é sobrenatural, e ele cantava as músicas do mundo, porque o pai dele era presbítero, aquela alma aprisionada, eu disse, Isaac, você não vai sair daqui não, você precisa mais do que nós tudinho. Aí eu fiquei lá, e o pastor, quando começou a orar, olhou para mim e disse assim, até tu no mundo eu vejo luz em você. Agora tem uma coisa, não vá para o mato esses dias, porque estão planejando a tua morte. Aí eu fiquei, como diz na gíria lá, cabreiro, né? Aí eu me lembro que eu fui para uma das festas de carnaval que tinha lá em Maracanaú. E lá eu levei uma surra. E quando eu fui me arrastando, muitos jovens me agrediram, fui me arrastando até uma viatura de polícia, e o policial olhou para mim e disse assim, vagabundo é para morrer mesmo. Então ainda era menor de idade? 16 anos. Aí eu olhei para cima e disse assim, Senhor, se tu tem plano na minha vida, e se o Senhor usou aquele irmão naquele dia, se eu sair daqui vivo, eu venho pro Evangelho. Eu me lembro que eu vim por dentro do mato, cheguei em casa, abracei minha mãe, disse, mãe, ninguém tem amigo não. E diante daquela situação, o que foi que aconteceu? O irmão passou no outro dia de bicicleta. Quando ele passou no outro dia de bicicleta, eu pulei na garupa. Cabelo louro, descolorido, né? Cabelo louro. Festa da carne. Cordão, bermuda de beludo, da Ciclone. E ele disse, vai para onde? Eu vou para onde o senhor vai. Quando eu cheguei lá nessa oração, que ele perguntou quem quer aceitar Jesus, eu disse, eu quero. Para mim foi sobrenatural. Por quê? Porque o que ele falou aconteceu. Os amigos planejaram a minha morte. Isso ele falou um dia antes ou foi na mesma? Um dia antes, uma semana, coisa assim, rápida. Foi rápido. Rápido. Foi muito usado, né? Muito. E aí eu aceitei Jesus naquele dia sem entender. No outro dia eu raspei minha cabeça tirei o louro. Fui no bazar com R$5, comprei uma calça social, uma blusa social, um sapato social, fui pro culto do Montese, na pracinha do Acaracuzinho. Ele estava pregando o pastor Deusimar Jerônimo, que hoje está no Belém. E naquela noite, depois de 24 horas, que havia confessado a Jesus, fui batizado no Espírito Santo. Voltei para casa falando línguas estranhas. Então, aquilo foi sobrenatural e foi do dia para a noite. É o que Jesus disse. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais tornará a ter sede. Mas aquele que bebe dessa água aqui,
tornará a ter sede do poço de Jacó. Então, a água que Jesus dá é a que sacia a sede. E até hoje, 14 anos, eu posso dizer que eu não precisei de clínica de recuperação, não tenho nada contra, mas não precisei de clínica de recuperação, não precisei ir para o AA, só precisei ir para a igreja. E na igreja eu tive um encontro extraordinário, sobrenatural, e até hoje Jesus tem confirmado as suas promessas de forma absurda, né? E isso foi uma experiência para mim surreal. Surreal. Glória a Deus. Obrigado, querido, você que está nos assistindo. Quero falar aqui um pouco dos nossos patrocinadores. Quem está nos apoiando nesse Papo de Vida Podcast é a FK Brindes. A FK Brindes é um parceiro que está com a gente há muito tempo. Também ele já caminhava comigo aí antes de eu aceitar Jesus, né? Eu sou grato pela vida do Faustino e da Karine. Também a Amanda Oliveira, fisioterapeuta. Quero também mandar um abraço para o Pastel do Lelê. Pastel do Lelê, né? Quando fala de comida, os crentes se alegram, né? É uma benção, né? Se alimentar. E como é que funciona o trabalho na igreja hoje, pastor Isaac? O nosso trabalho hoje funciona nessa seguinte característica, né? Priorizando o ensino da palavra de Deus, tentando sempre organizar através de departamentos de família, missão, jovens e senhoras, para que tenhamos uma supervisão mais eficaz, porque um pastor não consegue fazer todo o trabalho, cobrir uma área de 400 pessoas em uma sede como a nossa. Então nós temos uma liderança para a família, que trabalha a família, porque a família hoje se torna prioridade para Satanás destruir. Então tem que se tornar prioridade para a igreja proteger e guardar. Então, nessa área chamada família, nós temos casais que trabalham diuturnamente para blindar do divórcio, né? Que tá uma febre. Divórcio tem sido tão alarmante que a igreja tem ficado mais conhecida pelos escândalos do que pelo avivamento. Então, a gente precisa blindar os casamentos, que não são fáceis, e aí a gente tem esse trabalho, palestra para casais, desenvolvendo eles para os desafios futuros. Aí tem as senhoras, que a minha esposa trabalha com a UMERC, que é a União de Mulheres Evangélicas Restauradas em Cristo, que é interdenominacional. O que é isso? Não abrange só a Assembleia de Deus no lugar de restauração, abrange a todas as mulheres evangélicas, casada ou não casada, porque a Assembleia de Deus, você sabe que nós temos ramificações de igreja hoje, né? Mas a Assembleia de Deus, ela trabalha com departamentos que acaba se tornando uma exclusão. Ela só pode sentar no conjunto a mulher assim, 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 assim. Criamos a UMADLE para quebrar isso, para que nós possamos também dar a UMERC, melhor dizendo, perdão, criamos a UMERC para a gente flexibilizar isso e não haver uma exclusão daquelas mulheres que aparentemente não se tornam hábias a sentar naquele departamento, né? A UMADLE já é a União de Jovens, que a minha liderança é o Anderson Luiz, que é um baita de um pregador, está numa ascensão boa, está voando aí no ministério, que é a União dos Jovens, né? Está fazendo um trabalho muito lindo, inclusive agora vai estar fazendo submerso, vai vir Mateus Nonato e muitos outros pregadores de nome e renome, para que os jovens tenham uma atenção maior. Você pode prestar atenção, a igreja é assim, quando não é muita senhora, é muitos jovens. As igrejas neo é mais jovens, as igrejas assembleia mais conservadoras é mais senhoras. Então a gente tenta mesclar, porque não ser uma igreja eclética, que trabalha com senhoras e trabalha com jovens, né? E a missão é rua, aquele culto da calçada. É benção. Nos dias de hoje, pastor Isaac, você vê o casamento muito afetado, assim, pelo inimigo, o diabo tenta setar muito o casamento. Muito, muito. Eu acho que o maior alvo do diabo no atual momento que a gente vive, é o casal, é o casamento. E o casamento, você pode ter 50 anos de casado, você nunca vai estar preparado para os desafios que surgem. Você só aprende convivendo, você só aprende enfrentando. Então, o diabo é estrategista. E ele sabe que destruindo um casamento, ele destrói uma família. Destruindo uma família, filhos nascem desestruturados, sem a figura paternal, sem a figura paterna, cresce sem um exemplo ali de mãe e pai, desestrutura o psicológico de uma criança. Então,
o alvo do diabo é isso, porque muitas crianças aí crescendo num lar destruído, que essas crianças futuramente vão sofrer danos de um relacionamento frustrado. É as estatísticas que diz, os filhos que veem a agressão do pai com a mãe, é como se é melhor você, muitas das vezes, dar um tapa na mulher do que gritar na frente do filho para a mãe, porque o filho do sexo masculino, ele é muito voltado para a mãe, ele é mais apegado à mãe. E a psicologia que diz, então... O defensor, né? O defensor, aí cresce completamente desestruturado. Aí você imagina, além de ter uma agressão verbal, a agressão psicológica, tem a agressão física. Então, o que a gente vê muito é isso, e precisa-se se levantar a igreja para entrar nesses compartimentos que ainda não temos acesso, para tratarmos a família, e muitas vezes não entra porque as próprias famílias não têm confiabilidade naqueles que estão na frente, de se abrir, de colocar ali a liderança e dizer, preciso de ajuda, quero se ajudar. Quando é fé, está lá um casamento destruído, uma família destruída, porque o maior alvo do inimigo é isso, é destruir o lar, destruir a família, né? Tá vendo aí, querido? O pastor Isaac deixou aí o exemplo, e eu creio que o que Deus confiou a mim e a você que está nos assistindo, nosso maior ministério é a família. Eu acho que é o primeiro ministério, começar em casa, né, pastor? Começar em casa. Tem uma frase que diz assim, nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso de uma família. Nenhum. Essa é a frase mais correta que tem. E muitos homens aí, você pega aí os nossos grandes pregadores que estouraram a nível de Gideões, estouraram a nível nacional, você pega 90% deles com a família destruída. Não tem mais o convívio com a esposa, não tem mais o convívio com os filhos. E o que é que acontece? A igreja não trata mais isso. Está se tornando algo burocrático, artificial, empurra-se com a barriga. Por quê? Porque hoje não é mais prioridade, parece-me, conservar o matrimônio. E o casamento na igreja ainda é vitalício. Com certeza. Né? O casamento na igreja ainda é vitalício. E o que é que acontece? A gente hoje raramente vê um casal que tem anos de casamento, principalmente essa geração de agora, uma geração completamente fraca para o relacionamento. Né? Por isso que a Bíblia diz, unirá o homem à sua mulher e a mulher unir-se-á ao homem. Não é o menino, não é a menina. Casamento é para quem é homem, é para quem é mulher. Não é brincar de boneco, não é brincar de marido e mulher. É coisa séria, é coisa que tem que ser levado a sério, para que nós não tenhamos igreja fraca. Eu fui num casamento, é o que o pastor disse. Eu posso dar aqui exemplo de casamento porque eu tenho experiência, eu estou no terceiro. Meu Deus. Então, é um negócio meu que a gente vê que se tornou algo natural, né? Então, é um negócio complicado. Parece até brincadeira, o cara já está falando como se fosse uma coisa, sucesso, né? Isso. Momentâneo. Entendeu? E diante de Deus, isso que eu estou lhe falando. Meu Deus. Aí Jesus vem e quebra todo esse paradigma aí. Jesus disse, Moisés permitiu aí o divórcio aí por causa da dureza do coração. Mas no princípio não era assim. E permitirei por causa de infidelidade conjugal. Quando disse isso, Jesus, eu permito o divórcio por causa da infidelidade conjugal, e quem se unir a ela tornar-se adúltero com ela, Jesus não estava dando permissão para casar de novo. Paulo vem e interpreta dizendo, enquanto viver o homem, estará ligado à mulher. E enquanto viver a mulher, estará ligada ao homem. Pronto. Só há um meio de quebrar a lei do casamento, é a morte. Então, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que a grande realidade do evangelho hoje é que nós estamos dando uma permissão que Cristo não deu. Ah, pastor, então o que é que eu faço? A Bíblia diz, se não dá, fique só. Pronto. Acabou-se. Fique só. Só que aí a gente quer flexibilizar as coisas, facilitar as coisas. Você imagina só, uma igreja só, um membro está lá, já casou naquela igreja 3, 4 vezes. Como é que o povo vai ver aquilo? Como é a referência moral que vamos ter uma liderança dessa? Então nós temos que começar a preparar os nossos jovens para casar, porque os nossos jovens não estão preparados para casar. Isaac veio casar com quantos anos? Isaac veio casar com 40 anos de idade. Quando um cara maduro, casou com Rebeca, orou 20 anos para ela engravidar. O senhor está dizendo isso, hoje nós jovens queremos casar com 15 anos de idade.
sem estrutura nenhuma. Pastor, mas o senhor não casou com 18? Mas não tem o que Deus fez na minha vida, eu não quero que Deus faça na sua. Eu casei com 18 anos, mas dizer que foi fácil, não foi. Foi desafiador. Casar sem condição, sem estrutura. Os jovens hoje têm tudo para se preparar, exercer uma faculdade, ter uma boa casa e casar-se debaixo de uma estrutura. Quem não teve, tem aí a experiência chamada casca do alho, amém. Mas por que não preparar os jovens para o futuro? Né? Eu ouvi uma frase dizer assim, que os jovens de hoje devem namorar com os estudos, noivar com a faculdade e casar com um bom trabalho. Aí nós teremos jovens estruturados, que conheçam a palavra de Deus, que aprendam a palavra de Deus, para quando entrar no relacionamento, não saírem deles por qualquer coisa. Né? Não saírem deles por qualquer coisa. Quem casa por sexo, se divorcia por dificuldade. Porque passa. Verdade. Né? Então, isso é uma das coisas que se faz necessário falar, principalmente para a nossa liderança evangélica, para o nosso público evangélico, que o casamento ainda é vitalício. Para sempre, né? Até a vinda do Messias. Até a vinda do Messias. 14 anos de evangelho, né? Então, já viveu muitos milagres aí, né, pastor Isaac Monteiro? Conte aí um milagre aí grande que você já viveu no teu ministério. Nós queremos saber aí. Vou contar agora e o povo de Canidé vai lembrar. O povo de Canidé que estiver assistindo, da missão. Um abraço aí para Canidé, Ceará. Pastor Valdemar, Deus abençoe. Ele faz um evento anualmente lá, dá 5.000 pessoas. E Canidé é uma terra muito idólatra, né? Muito idólatra lá, padre... O Senhor vai fazer. Né? E tem lá a imagem de São Francisco, gigante, né? Então, muito idólatra. O que acontece? Enfim, também amamos os nossos irmãos católicos. E lá, o evangelho ainda crescendo, em ascensão. Ele me levou, acho que foi em 2000 que, Jesus? 2014, 2015. E nessa noite, Jesus salvou 99 pessoas. Muita gente. E um milagre lá que aconteceu, nesse ano de 2014, extraordinário. Tinha uma mulher paralítica, deficiente, está até no meu Facebook. E eu, em nome de Jesus, arranquei as amuletas dela. E ela saiu andando, abrindo o corredor. Porque a gente costuma ver gente andar, mas no outro dia volta para a cadeira de novo. Quando foi em 2015, eu retornei. O pastor Valdemar do meu lado disse, pastor, você lembra daquela irmã que saiu andando? Eu digo, lembro, pastor. Pois é, ela é diaconisa da igreja, está servindo água aqui no altar. Continua andando. E nesse ano, foi 70 e poucas vidas, ele sabe disso e o povo de Canidé também sabe. Uma criança muda de nascença. Muda, me lembro o nome dela até hoje, Cauã. Aí eu orei sem fé, porque eu olhei para aquela criança muda e disse assim, Senhor, cura essa criança numa projeção de dia. O que é projeção de dia? Hoje ou amanhã ou depois, que eu vou estar no Maracanã hoje, ninguém me pega mais. Só que eu esqueci que a criança era muda. Eu peguei o microfone e botei na boca dela. Qual é o teu nome? Aí o menino abriu a boca e disse, meu nome é Cauã. Guardizaba o ginásio. Você imagina uma criança muda de nascença falar. Então, assim, foi algo extraordinário. E não foi de mim, foi de Deus, que eu me esqueci que a criança era muito dia de Deus. Que a mãezinha dela lá chorando, na hora, pastor, que eu creio na cura. Eu disse, Senhor, cura essa criança numa projeção de dias. Já pensando em voltar para o Maracanã, né? E se não curasse no dia mesmo, ou no outro, não seria curado. Mas eu esqueci, eu peguei o microfone e disse, qual é o teu nome? Aí o menino disse, meu nome é Cauã. Rapaz, virou tudo, sabe? Que é um negócio. Imagina o que aconteceu lá naquele lugar. Sobre-humano, sobrenatural. Então foi algo assim surreal, algo de Deus. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre. E Canidé lembra dessa história aqui. Foi tremendo, viu? Isso aí. Eu imagino que foi tão impactante que até hoje não tem como esquecer de uma cena dessa. Tem não, acho que eu voltei lá. Foi no ginásio? Lá num ginásiozão gigante. Glorificando. Tremeu tudo. De conta-se as fábulas que São Francisco, quando olhou para mim, já não estava mais com a mão assim, estava assim. Deus. Foi seu chamado. Forte. É muito lindo aí. Eu tenho acompanhado você aí na internet, né? Antes de você ter aceitado esse convite, eu vi aí que um pastor abençoado, né? Levantado por Deus. Teólogo também. É, teólogo. Professor. Fatece a CETEB. Tem uma bagagem aí para glorificar, né? Então tem respaldo bíblico para a glória de Deus. E como você falou de casamento, voltando que pegando um pouco daquela ponte que tu falou de casamento, como tu conheceu tua esposa aí?
Foi tranquilo? Foi tudo normal? Rapaz, foi assim. No início. Foi também coisa de Deus, né? Coisa de Deus. O que acontece? Eu tinha uma oração no quintal da minha casa, e essa oração que eu tinha no quintal da minha casa, via muita gente. Eu jovem, dos 16 anos até os 18, 19 anos, muito usado, profecia, revelação, visão, libertação também. Então, atraía muita gente pro quintal lá da minha mãe. E teve um dia que ela foi visitar essa oração a convite de um irmão. E ela, quando passou, eu olhei e disse assim, se eu me der isso aí, eu quero. Aí ela disse a mesma coisa também, se eu me der isso aí, eu quero. Confirmação. Confirmação. Aí nós começamos a conversar um mês, conversando, mas conhecemos em oração. É aquele namoro que quando você está tão apaixonado que você está na parada do ônibus, passa todos os ônibus e pronto, aí não tem mais como vir embora. Era isso que acontecia. Sem beijo, sem abraço, só conversando. E aí os ônibus, acabavam os ônibus, tinha que vir de mototáxi para casa, a gente conversando. Foi um mês conversando, até criar coragem para pedir para namorar. Antes de começar a namorar, olha só como é as coisas de Deus. Fomos fazer uma viagem missionária, foi uma Kombi. A irmã Meire, lá do Industrial, na oração que nós estávamos orando pela mulher com câncer, pegou na minha mão e disse, olha, o que eu tenho para você não é uma princesa, é uma ovelha. Falou assim. E olhou para ela e disse, o que eu tenho para você não é um lobo, é um pastor. Aí pegou minha mão e a dela e juntou, ó. Ela não sabia de nada. E Deus está dizendo, eu vou unir vocês dois para um propósito. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Amém. Aí, criei coragem, pedi para namorar, noivamos, casamos, mas se conhecemos em oração, e muita experiência. E nesse quintal lá de oração, ela trabalhava e doou uns bancos. No dia que ela doou os bancos, olha só, sei como esse negócio de libertação é algo sério. Tinha uma cacimba de 12 metros lá. Nesse dia tinha uma mulher oprimida que se jogou dentro da cacimba de 12 metros. Se jogou dentro da cacimba. É alto, viu? E isso que eu estou contando aqui no Acaracuzinho, todo mundo sabe. 12 metros. 12 metros. E ela, 120 quilos, essa mulher, Ai, a Rosângela, pelo né? amor de Deus. 120 quilos. De alto a baixo, total. De alto a baixo, cacimba, zona de 12 metros. metros. E os irmãos lá que se reuniram para botar a tampa na cacimba, que não tinha. Compraram cimento e fizeram. Eu disse, meu ministério acabou, 18 anos de idade, a menina morreu quando eu fui lá na cacimba. Diante de Deus, que eu estou dizendo. Eu olhei assim... Eu olhei lá embaixo, ela disse assim, não era nem pastor, Isaac, o que é que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu digo, o demônio te jogou aí. Ela disse, e como é que eu vou sair? Eu digo, pera, embora, demônio, volta agora, e parece até brincadeira, volta agora e tira ela aí de dentro. Ela subiu igual uma caranguejeira nas paredes. Aí saiu, expulsamos o demônio, aí os irmãos... Foi pesado, né? Foi. Os irmãos no outro dia, a Rosângela, ela lembra disso aqui, ela está liberta agora. Pode ser no Acaracuzinho? No Acaracuzinho. Os No Acaracuzinho todos sabem. Tudinho. É uma história diferenciada, viu? Quem tá lá na Acaracuzinho que vê isso aqui vai comentar. Aí o que é que acontece? As irmãs se reuniram lá no outro dia, era uma terça-feira, minha oração dia de segunda, e compraram lá cimento, aí mandaram fazer e botaram a tampa lá para prevenir, né? De nenhum demônio jogar mais ninguém lá. Lá na cacimba. Meu ministério começou no quintal. Irmão, aí parece ser coisa louca para o homem, né? Parece ser que só nós cristãos que vivem essas experiências, sabe? A gente contando assim no natural para um homem, uma pessoa, não acredita não. Né? Acredita não. E... Principalmente hoje, né? Que isso é esquizofrenia. Mudando de comportamento, é psiquiatra. Mas naquele tempo não, isso é na base da oração. Na base da oração. O demônio jogou ela e... Eu disse, volta, capeta, agora e tira ela daí de dentro, em nome de Jesus. Parece até assim, eu tô brincando, né? É. A gente pensa que é até brincadeira, né? Mas foi sério, não tô aumentando nem diminuindo, diante de Deus. Glória a Deus. E como é o chamado lá dos jovens na igreja? Tem projeto, não tem a tua igreja? Projeto de jovens? Tem. Que é o caso que eu dei uma pincelada aqui, né? No começo, eu resumi tudo, os detalhes. A UMADLE, União de Mocidade das Assembleias de Deus, um lugar de restauração. E esse projeto dos jovens, que, enfim, já é uma ramificação para alcançar os jovens que estão na vida e preguiça dissoluta, é através do evangelismo, através das convivências, né? Que isso atrai muitos jovens, né? Que no caso vai ter agora os submersos, e também através da oração que eles têm toda sexta-feira, regradamente,
os jovens estão lá envolvidos. E hoje é difícil lutar com jovem, né? É difícil. É complicado lutar com jovens. Mas aí o Anderson está fazendo um bom trabalho e também a irmã Mônica Melo. Quero mandar um abraço para eles dois. Está fazendo um excelente trabalho, unificando e profissionalizando também os jovens, porque os jovens estão hoje na rua vendendo água, vendendo jujuba, para levantar dinheiro, para trazer um pregador, para fazer uma farda. Querendo ou não, dali então sai um empreendedor, né? Com certeza. Sai um empreendedor. E alguém até critica, né? Um jovem vendendo água, vendendo jujuba é melhor do que estar vendendo droga numa esquina e está fazendo aquilo ali para a obra de Deus. E hoje, tá aí, vai começar a festa quinta-feira. Lá do Vila das Flores, os jovens de lá venderam jujuba e a van é R$90. É algo simples, né? Mas é por detrás das cortinas que acontecem as coisas, de trás dos bastidores. Eles vendendo jujuba conseguiu 5 dias de van já paga a R$90. Que se botar aí dá R$460 vendendo jujuba, para não perder um dia de festa na sede. Então, isso para mim é sobrenatural, porque além de vender a jujuba, estão dando um panfleto ali, Jesus te ama. O Anderson é o líder de jovens. De né? jovens. Tem até uma página no Instagram, que é Jovens Cristão, é de vocês, é? Jovem Cristão é do Paulo Diogo. Ah, é do Paulo Diogo. É, porque o Paulo Diogo ele se esconde, mas ele é o idealizador dos Jovens Cristãos. E o que eu achei lindo lá em vocês, que eu tenho acompanhado, tenho estudado muito, vejo os vídeos de vocês, né? Tenho acompanhado, pra gente poder bater um papo legal aqui nas perguntas. Eu vejo a união, tem muita união. Diz que os jovens é muito difícil querer algo com Deus, mas eu vi que a igreja de vocês tem uma união Uma forte. unidade forte. Na rede social, eles divulgam, eles abraçam mesmo, eles vão pra cima. Não, eu digo para todo mundo, a Assembleia de um Lugar de Restauração é forte. Principalmente eu, né? Eu uso muito as redes sociais. Hoje, assim, Nós temos que usar, nós temos que usar eu bem, vou dizer uma coisa aqui que pode ser que alguém me interprete lá errado. Mas TV e rádio caducou. Hoje todo mundo tá com o celular na mão. Hoje a TV é isso aqui, ó. Você celular tem uma na TV na tua mão. E o rádio também, Você trabalha com ele. direto. Então Hoje o celular ele é o que você se identificar. Eu quero trabalhar com ele. Eu quero usar hoje ele para a glória de Deus. Tem vários material aí riquíssimos de teologia, Bíblia, falando de jovem que foi liberto. É uma benção a internet. Agora tem gente que usa Pro mal. pro lado inverso, né? Pro inverso. É que aí é que entra os nossos pais na fé diziam assim, televisão é coisa do diabo, isso e aquilo é coisa do diabo. Na verdade, eles tinham medo de nós não termos o controle com aquilo que a gente tem acesso. O celular, se nós tivermos controle, é uma benção. Agora, se não tiver, usa uma ferramenta para ser destruição de casamento, ferramenta de prostituição. Agora, quando nós usamos para divulgar o evangelho e a nossa bio lá ser só coisas relacionadas ao nosso ministério, as coisas fluem, acontecem. Eu passei 4 anos na Rádio Vida, 3 anos na Rádio Vida, fazendo programa de madrugada. Top, 60 mil pessoas por minuto. Então, assim, uma audiência assustadora. Eu entrei numa rádio agora recente e disse, não, Varão. O cara implorou para mim ficar. Eu disse, não vou ficar não, porque hoje em dia é aqui. Eu faço uma live, alcança ao vivo 100 pessoas, e quando termina lá e que fica salva lá, 2.000, 3.000 pessoas viram aquilo e foram edificadas. Então, a pandemia, claro que foi um mal, foi uma maldição, foi uma praga, destruiu muita gente, mas a pandemia ensinou o que deveria ser ensinado em 10 anos, ensinou em 1 ano. Como usarmos a internet, os cultos, os dízimos, as ofertas, tudo online. Muita coisa que era ali esquecida foi valorizada. E você tinha, mas não usava aquilo para benefício. Aí Justamente. o Senhor mostrou os verdadeiros valores em pequenas coisas. E os pastores que são mais quadrados, são retrógrado, eles são terríveis. Porque assim, cara, se tem uma máquina de cartão de crédito na igreja, aí o cara diz assim, não pode, que é do diabo. Mas o cara que trabalha recebe aonde? Ele não recebe. Tem o quê? Tem nada. Ele não recebe O que online. ele tinha, ele perdeu. Já perdeu. Até onde eu me identifico como cristão, vou fazer 7 anos de fé, mais minha esposa. O que o diabo tinha, ele perdeu. Jesus tomou a chave do inferno, né? Até o quiosque lá dele que ele morava, Jesus tomou. Até o quiosque. Não, mas os caras que são mais quadradão, eles dizem, não, para quem é escândalo. E não é. A realidade é que quem recebe dinheiro recebe online. Então, se o cara pode passar o dízimo dele no cartão de crédito, a oferta dele no cartão de crédito, o que é que tem demais? Tem uma máquina com CNPJ da igreja? Nada. Então, esses 2 anos de pandemia, a igreja avançou na tecnologia. O cara que usa a internet como ninguém, Luiz Hermínio. 2009, Luiz Hermínio, o apóstolo, Santa Catarina, tive lá em Santa Catarina, trabalho lá fenomenal, o trabalho dele é surreal. Excelente, né? Coisa que acontece no sul, que se acontecer aqui no Nordeste, as pessoas tomam um choque. Então,
Lá em Santa Catarina, em 2009, ele disse, Jesus me mostrou uma palavra, internet. Vai revolucionar o mundo. Quem que vê ele em rádio, em TV? É internet. Então, hoje, nós temos que usar essa ferramenta para transmitir os cultos, as pessoas são edificadas. Claro, com responsabilidade. Porque existem uns camaradas aí que estão no meio do evangelho, meu Deus do céu, não é exemplo para ninguém. Tem alguns influência digital aí que tem muito. Não é influência para ninguém. Esses camaradas que são desengrejados, que não se congrega, pastor que não ceia. Ovelha, que eu vejo muito. Pastor sem ovelha. Onde é que existe um pastor sem ovelha? Não existe. Tem galera que aparece do nada e quer 100 mil do nada. Me mostra a tua igreja. Qual a raiz? A tua linhagem vem de quê? Não, eu fiz aqui e pronto. Aprendeu a falar 3 letrinhas do CPF dos outros, acha que é profeta. Meu Deus, né? Tem muito. Tá cheio. E aí não é modelo pro evangelho, não é modelo de evangelho, a gente não pode seguir. Agora, o que é sério, o que é justo, nós devemos seguir, acompanhar e ser edificado, né? Mas a internet é bênção para os ministérios, para as igrejas, e também, assim como a gente deve privar os nossos altares dessas pessoas, a gente também deve se privar dessas pessoas que só produz escândalo, Então, o evangelho tem que ser zelado pelos homens sérios e usar a internet para transmitir culto, para transmitir a palavra de Deus, e os nossos jovens também aprender com temor e temor que podem usar a internet. Então, voltando ao pontos que nós pautamos aqui, a Assembleia de Deus, o jovem lá bota para voar a banda. Meu amigo, é status, é Instagram, é Facebook, e eu digo para eles, arrebente, divulgue, vamos para cima. Porque se divulgar é uma coisa, agora divulgar o reino é outra coisa completamente diferente. Então, eu sou daquele tempo, cara, vou convidar esse cara aqui para ir para a igreja, porque ele chegar lá, Deus vai usar meu pastor, então uma palavra para ele. Então, se eu acredito no meu pastor, eu vou divulgar ele, né? Então, ele lá, graças a Deus, tem essa união, essa unidade, e vão para cima. Glória a Deus. Pastor Isaac Monteiro, e assim, no nosso decorrer da caminhada, já lançaram alguma pedra, uma palavra para tentar te frustrar, dizer que não, você não vai conseguir ser pastor nunca. Rapaz, me expulsaram até de igreja, quando eu era jovem. Quando eu era jovem, sempre tem uma pessoa, né, para lançar aquela negatividade. Porque o pentecostal é diferente de um cara. O cara aceitou Jesus no presbiteriano, no batista. Eu tenho um presbiteriano que congrega comigo, que pula e marcha hoje. Pastor Dogiel. É um cara que nasceu na igreja. Até cambalhota. Ele é do Anti-Trifofai. Deixa o pastor Dogiel aí comentar que isso aí. Então, assim, como eu nasci no pentecostalismo, eu era aquele jovem que precisava. Um cara que saiu daquele negócio, ele precisa de um negócio mais forte do que o crack. Então, eu dava cangapé, botava a mão, orava, né? Aí uma irmã viu muita gente caindo na igreja, pegou pelo braço e me expulsou da igreja. Rapaz, aquele dia ali eu disse, não dá pra mim não, esse negócio não. Aí tinha um jovem, o William me faria, que hoje está no Mato Grosso. É Mato Grosso. Disse, não, Isaac, Deus é contigo. De noite ela me pediu perdão, disse, eu toquei no Espírito Santo, eu toquei na sua chamada. E aquilo dali para mim foi uma pancada, uma pedrada a princípio. Uma pedrada no começo. Porque eu estou me falando aqui em direção àqueles que estão começando, e alguém disse que você não prega nada, que você não canta nada. Porque para chegar numa desenvoltura de uma mensagem boa, leva tempo. Você começa a pregar, e muitas das vezes começa em Gênesis, termina em Apocalipse, ou sabe começar e não sabe terminar. Aí alguém te critica, alguém põe nota no teu ministério. Você não tem uma técnica vocal, você não tem um arranjo e não canta muito bem, e alguém te critica. Então é uma pedrada que desmotiva quem está começando. Porque como eu vim do mundo, né? Eu parei de estudar na 7ª série. Tu imagina eu falando errado e uma irmã anotando o que eu falava de errado e botando no altar. Eu sim. Aí isso para mim hoje foi uma motivação, que eu fui para o Sejan, fiz lá o supletivo, terminei meus estudos. Aí dizer, tem estudo, mas não tem teologia. Isso me fez eu ir para 24 de maio fazer minha teologia. 4 anos de 50. Voadinho. Voltava. Aí entrei no CETEB, me formei bacharel, Ciências da Religião. Eu sou Ciências da Religião. Para depois de muito tempo, essa mesma irmã que me criticava, dizer assim, pastor, me tira uma dúvida. Entendeu? Então, se eu fosse um cara que olhasse para aquelas pedradas ali e não pegasse como combustível, hoje eu teria parado, porque ninguém chega no nível de uma pregação, de um louvor
top ao cantar sem passar por isso que deve se passar. Então você pega as pedras, ou você transforma em combustível, ou então você pega as pedras e para a sua caminhada. Tem uma frase até que diz, né? Pega as pedras e faça igual Donatello, faça uma estátua. Ou então, faça igual Davi, pega as pedras e jogue no gigante. E eu preferi pegar as pedras e me motivar e chegar onde eu cheguei. Todos os jovens que estão me escutando, começando a pregar, que tem dia que você se reprova a si mesmo. Não pare porque alguém disse que você não prega nada, nem canta nada, nem pelo seu jeito de adorar na igreja, porque alguém não gosta. Continue. Você vai chegar longe, pode ter certeza disso. Glória a Deus. Vamos falar aqui mais um pouco dos nossos apoiadores desse programa. Você quer se tornar aí um parceiro, gente? É só entrar aí na nossa bio do Instagram, @Papo de Vida. Torne-se um parceiro para a gente divulgar aqui o seu trabalho. Será uma honra e uma bênção ter você aqui conosco no Papo de Vida Podcast. Quem está com a gente aí também é o pastor Chilton, da Isaac Refrigerações. Teu nome, né? Teu xará. Aí, meu xará. Isaac Refrigerações. Também minha amiga Suzy. Todo o material aí de limpeza para o teu trabalho, tua casa, teu negócio, tua empresa. Total Clean, limpeza todo dia. Minha amiga Suzy e a Adriana, Deus abençoe a vida desse casal cristão e abençoado. Açaí da Tatá, Deus abençoe também a tua vida. Léo Glass, esse cara aqui é uma benção, tudo para vidraçaria, viu? Box, janela de vidro. Léo Glass também está com a gente aí. E lojas para conforto, né? É o evangelista André, está com a gente. Foi uma benção o programa aqui com ele. Então, querido, nós estamos muito satisfeitos com o convite que ele recebeu aqui com a gente. Pastor, teólogo, professor Isaac Monteiro. Estamos chegando ao finalzinho. Mas antes da gente encerrar esse programa, você vai compartilhando esse vídeo. Você que ficou com a gente até agora, compartilhe esse vídeo para chegar mais longe. Pessoas sejam alcançadas através do que foi falado aqui para a glória de Deus. O homem tem uma bagagem aí imensa. É um profeta dessa geração. O Senhor confiou, né, nele. Esse ministério, lugar de restauração, né? Um lugar de restauração. Assembleia de Deus, lugar de restauração. Pastor Isaac, nós estamos chegando ao finalzinho. Tu vai deixar uma mensagem aí para os jovens de hoje, uma mensagem poderosa, riquíssima aí. Que os jovens venham agarrar e confiar que o Evangelho é o único caminho. Não tem outra alternativa a não ser Jesus. Fique à vontade. Aos jovens aí que estão nos ouvindo através do podcast, do Pod Vida, a mensagem de Deus para você. Quando você começar a sonhar, até os seus irmãos vão se tornar teus inimigos. Agora, quando teus sonhos se tornar realidade, até os teus inimigos vão querer se tornar teus irmãos. Não baixe a cabeça por nada. Jesus tem um propósito na sua vida, e esse propósito que ele tem na sua vida é muito maior do que tudo aquilo que o mundo está lhe oferecendo. Se tu olhares para o amor de Cristo, você vai ver que é imensurável. Por isso que a palavra de Deus para você hoje, não olhes para trás. Todos os projetos, todos os planos que o Senhor tem para realizar na sua vida, Ele vai realizar. Independente das críticas, independente das perseguições, o Senhor vai cumprir todas as promessas. E o Senhor sempre vai se posicionar ao favor daqueles que são rejeitados e humilhados. Lembre-se de Davi. No dia que Davi foi esquecido, foi o dia que Deus lembrou dele. O Senhor tem um plano extraordinário na sua vida, e não é porque você é jovem que Deus não quer te usar. Deus quer usar você ainda jovem, porque escrito está: jovem, sois forte, porque já venceste o maligno. Sonhe e ouse sonhar. Deus é contigo. Vem no Glória, Brasil. Glória a Deus. Quem quer achar aí o pastor Isaac, divulga aí tuas redes sociais aí, para quem está nos assistindo. Olha, gente, vai lá, tem muita coisa boa. Minhas redes sociais são PR Isaac Monteiro, Instagram, Facebook Isaac Monteiro Freitas, e no YouTube Isaac Monteiro. Tem muita mensagem para edificar a tua vida. Também nós temos a página oficial da igreja, AD, um lugar de restauração, OF, ou seja, oficial abreviado. Segue lá, vem no Glória, porque Deus tem algo muito grande para você. Então é isso, queridos. Hoje o entrevistado foi o pastor Isaac, um homem de Deus. O Senhor me deu essa oportunidade de conhecer ele. A esposa dele está aqui também com a gente nos bastidores. Foi uma bênção essa entrevista. Deus abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus.